Programa aberto para balanço. Oferecimento: Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Começamos mais um programa aberto para balanço e hoje com determinação da diretoria que nós temos que divulgar o Facebook do Canal 20. Então é www.facebook.com/canal 20, o 20 em número, para divulgar esse canal. E também, nosso programa hoje é em luto, a gente lamenta começar o programa com duas perdas extremamente significantes, que nós queremos homenagear aqui o Dr. Brasil Salomão, queremos homenagear aqui o Flávio Carneiro, da Fortes Guimarães, e tantos outros corintianos que perderam e morreram no fim de semana passado, bem como também o Sander Uzueli, o Caio Itaque, o Jairo Balbo, que esteve aqui conosco, para os palmeirenses também. Então o programa começa em luto, em homenagem a esses grandes amigos pelas importantes perdas do final de semana passado. Mas a vida continua. Então vamos continuar aqui com o nosso programa, hoje recebendo Dr. Paulo Sack, professor Dr. Paulo Sack em odontologia, mas nós não vamos falar de odontologia hoje não, Dr. Paulo. Hoje o assunto será outro. Tá tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco. Tudo bem, Júnior. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com você, estar aqui com o Dr. Pacini. E é uma satisfação. Estamos aqui à disposição para falar dos assuntos que vocês entenderem, sobretudo da política, que é o assunto que está sempre na pauta do nosso dia a dia. Nós vamos falar, já que o Dr. Paulo já apresentou, o Dr. Luiz Henrique Pacini. Obrigado por estar aqui conosco, Luiz. Prazer tê-lo aqui. Eu que estou muito feliz de estar aqui com um amigo de infância, né? Que é você, a quem nós disputávamos quem ficava mais no clube. Na Recreativa. É uma satisfação, sem dúvida. E em especial estar com o meu amigo aqui, Paulo Sack, é um cara, um exemplo de pessoa para Ribeirão Preto. Dr. Paulo, que é um praticante de tênis, amador, brinca tênis aí toda semana, mas quem não sabe, o Dr. Pacini foi um excelente nadador na infância. Na época que a gente teve o Joãozinho Guimarães, a família Latuf, né? O Fábio e o Márcio, e o Dr. Pacini era um excelente nadador. E a gente aqui na abertura estava falando, aí está acompanhando a natação, né, doutor? Acompanho. Eu fui, além de nadar com essas pessoas maravilhosas aí, com os Latuf, o Márcio, inclusive, é técnico, o Márcio Latuf, que é daqui de Ribeirão Preto, é um dos técnicos da seleção brasileira, um dos técnicos de uma nadadora de longa distância, que faz aquelas provas de 10 quilômetros em águas abertas, que deve ficar entre as 5 melhores do mundo nessa próxima Olimpíada. Ela já foi campeã do mundo e é daqui de Ribeirão, Márcio, não é? E a gente, eu por conta de ter sido atleta e de também ter sido técnico da Recreativa há alguns anos atrás, eu sem dúvida acompanho e torço para que a equipe de natação do Brasil nos represente bem na Olimpíada. E com certeza nós teremos não só o Cielo subindo no pódio, mas é possível que tenhamos outros também ganhando medalha. Inclusive no 4 por 100 metros livre, que equivale ao 4 por 100 no atletismo, que é talvez uma das provas mais nobres da natação, né? Pode ser que nós tenhamos lugar no pódio. E uma perguntinha fácil, que eu quero deixar para o Dr. Pacini. A gente começa com pergunta fácil. Dr. Pacini, Brasil tem jeito? Eu acredito que nós estamos caminhando muito, né? Nós estamos evoluindo. É óbvio que talvez todos esses escândalos que acontecem, agora com o senador da República que veio do Ministério Público, que é o senador Demóstenes Torres, que foi procurador-geral de Justiça do Estado de Goiás, um homem que a gente sempre esperava dele tudo menos isso. Espero até que ele consiga se defender dentro dessa conjuntura toda, mas eu acredito que isso tudo é uma evolução. O país talvez hoje tenha mais transparência, tenha mais aquilo que ocorria outrora e que nós não tínhamos conhecimento, hoje se tem conhecimento, mas certo é que o país está avançando e nós temos as instituições fortes.
O mais importante é que as pessoas passam e as instituições ficam. Na medida em que nós tivermos as instituições fortes, como nós estamos tendo, felizmente, o país vai evoluir. Porque as pessoas vão ocupar os seus cargos, se elas não forem boas, haverá mecanismo de retirá-las, e a gente, com as instituições fortes, consegue aí fazer com que a coisa ande, não é? Nós não podemos ser uma Venezuela, nós não podemos ser uma Cuba. Aí a coisa é para andar para trás. Agora, com a democracia que nós temos, com certeza absoluta, nós vamos galgar aí espaço melhor, a sociedade vai viver bem. Eu queria ressaltar aí, Júnior Topacini, só para a gente colocar aqui na roda, o importante e, sem dúvida, o trabalho fundamental desenvolvido pela imprensa. A imprensa tem tido desempenhado um papel importante nessas questões, de mostrar, às vezes as pessoas dizem assim, sabe, Topacini? Isso nunca teve. Não, espera um pouco. Às vezes nós não ficávamos sabendo porque não chegava até a gente essa questão. Hoje não. Hoje a gente consegue ficar, o cidadão comum abre um jornal, vê a televisão, ele consegue ver porque não há censura. Hoje a imprensa ela tem um trabalho livre, ela tem desempenhado o seu trabalho. Mas tentam. Não, mas esse é um mecanismo que acontece, né, Júnior? Porque o Supremo Tribunal Federal está com o Estadão. E se o Estadão não tivesse tomado uma medida correta no caso do Fernando Sarney, isso já estamos passando de 2 anos e o Supremo não julga, né? O Fernando Sarney mandou retirando o cerceamento do Estadão de falar do caso dele, de toda aquela coisa, e o Estadão não quis, juntamente com a Associação Nacional de Jornais e com o ABERT, corretamente. Porque aí sim, o Supremo julga logo. Ou nós podemos ou não podemos. Ô Júnior, mas antigamente eles fechavam o jornal. Entrava, quebrava tudo. Pancadaria geral. Quer dizer, então, eu me lembro aqui, na época de estudante, aqui em Ribeirão Preto, num evento recente, idos de 1980, pessoal de um centro acadêmico aqui da USP, fazendo um jornal, no manifesto, numa visita com o então general Figueiredo, presidente da República, vinha fazer Ribeirão. A polícia invadiu, quebrou tudo. Se fazia isso no mimeógrafo, rodava no mimeógrafo. Na época, plena ditadura militar. Então, quer dizer, hoje nós temos esses mecanismos judiciais, as pessoas vão à justiça para tentar cercear, e etc, etc. Mas, de certa forma, você abre os grandes jornais, as grandes revistas de circulação nacional, elas discutem, falam, debatem o tema, né, e colocam as coisas para a população ficar se inteirando. Mas nada melhor que uma pessoa da área poder, talvez, não sei se é possível, doutor Pacini, esclarecer a gente por que, se a liberdade de imprensa é um direito conquistado no Brasil, e a imprensa é um dos pilares da democracia, não tenha dúvida nenhuma disso, e por que o Supremo não julga? Por que esse caso do Fernando Sarney ainda continua em stand-by? Mas eu concordo com o Paulo, que a imprensa ela evoluiu muito. Ela hoje chega a ser um poder. A formação da opinião pública, em razão de matérias de bons jornalistas, eles têm uma força extrema no país e acabam fazendo com que os seus dirigentes tomem decisões. Agora, é lamentável, eu acho que essa decisão com relação ao filho do então presidente Sarney, hoje senador da República, é um retrocesso. E a demora do julgamento, nem acho que isso é questão de má vontade do Supremo Tribunal Federal, é que aquilo são poucos ministros, o número de processos que desaguam lá é imenso e acabam, por exemplo, você vai ver, agora nós vamos ter o julgamento das cotas. Acho que essa semana ou a semana que vem, o novo ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, vai colocar lá as questões das cotas, né, nas universidades.
Eu acredito que isso vai tomar 3, 4 dias de julgamento. São 3, 4 dias da semana, são uma semana com o processo paralisado. Esse ano eles querem colocar em julgamento o mensalão. Se colocar o julgamento em mensalão, aquilo são centenas de volumes de processo que devem ser analisados folha a folha pelo relator, que já foi, que é o ministro Joaquim Barbosa, e agora pelo Lewandowski, que é o revisor desse processo, que deve entregar esse processo até em julho. Isso vai demorar 1 semana, 2 semanas. Então, cria-se mecanismos para você evitar que as questões de menos relevância cheguem até o Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim ainda chega muito. E chegando o volume que chega, essas coisas demoram para ser julgadas. Mas por que não da verticalização? Eu não sei dizer que já está em tramitação a verticalização. Está em tramitação, mas é que a pauta é complexa. Você tem uma coisa relevante em cima da outra. Eu acho que esse ano nós vamos ter grandes julgamentos. Só que agora também nós estamos no processo eleitoral. Aí 2 ministros do Supremo Tribunal estarão ocupando vaga no TS, no Tribunal Superior Eleitoral. E isso tudo faz com que a coisa realmente ande... O processo seja moroso mesmo. São 11 juízes. No caso do Dias Toffoli, que está em suspeição, no caso do mensalão, né? Quer dizer, ele não se julgou ainda suspeito. É possível que sim, é possível que não. Embora a namorada dele, com quem ele não vive junto, tenha advogado para das pessoas envolvidas, então era de se esperar que ele arguisse a suspeição para julgar. Agora, eu não sei se... quer dizer, de 2, já vi com 3 a menos, quer dizer, né? Já é complicado. Eu fico imaginando, entendo muito pouco dessa área, mas eu fico imaginando o que deve chegar de processo, né? E no Supremo, e a tamanha responsabilidade que deve absorver o tempo também dessas pessoas, desses juízes, né? É difícil, por exemplo, você viu agora, recentemente foi a questão da criança que tinha anencéfalo, né? Do aborto. Quer dizer, é um problema, eu já falei em processo aqui em Ribeirão e opinei favoravelmente à gestante no sentido de que houvesse o aborto. Isso até violando as minhas convicções religiosas, né? Mas era um laudo que veio do Hospital das Clínicas, com médicos super experientes, dizendo o desejo da mãe, que aquela criança não teria uma sobrevida pós-parto. Quer dizer, ela não iria viver sem estar ligada ao cordão umbilical. Então veja as coisas como são complexas no isso. Esse julgamento é emblemático. Por quê? Porque se a gente não botar um certo limite a isso... Mas é a verticalização. Mas veja bem, se você não põe um limite a isso, você estabelece aquilo que Hitler queria, que é a depuração da raça. Porque nós fatalmente chegaremos a um momento, aí está nosso querido Paulo Sack aqui, que é da área da saúde, nós estamos chegando a um determinado momento que nós vamos detectar os problemas, porventura, existentes nos seres concebidos e ainda em gestação, logo nas primeiras semanas de gestação. Você vai ter problema de síndrome de Down, você vai ter problema de audição, de fala. Quer dizer, imagina se nós começarmos a permitir aborto nessas circunstâncias, quer dizer, nós vamos estar trabalhando o quê? Aquilo que Hitler queria, nós vamos instituir agora. Então veja a responsabilidade desses julgamentos. Por isso que tudo que se faz no Supremo é muito delicado e muito complexo, porque as questões têm repercussão nacional. Mas, de qualquer forma, eu ainda acho que a verticalização é uma coisa que vai desafogar o Supremo absurdamente. Também não se pode criar mais ministros no Supremo com câmaras, porque em determinados casos vai ter que voltar então para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Acho que a verticalização é importante. Mas também não pode deixar o caso do mensalão correr tantos anos e prescrever e a população ficar ansiosa para saber, como nós tivemos aí no dia 21
de abril, dia de Tiradentes, também dia do aniversário de Brasília, uma manifestação popular da qual nós tivemos em todo o Brasil, especialmente em Brasília. E o tema em Brasília foi o mensalão. Eu espero que julgue, porque é duro você viver num sistema onde assim, a demora da prestação jurisdicional ela é nefasta, ela é ruim. Para você ter uma ideia, eu trabalho na ENASP, até o Paulo Sac, nós viajamos uma vez de Brasília juntos. Ele estava lá, nós voltamos no mesmo avião. A ENASP chama Estratégia Nacional de Segurança Pública, composta pelo Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça e e o Ministério da Justiça. É um órgão que tem por objetivo traçar aí rapidez em julgamentos. Então nós elegemos o crime de homicídio como sendo prioritário. E então hoje esses inquéritos até 2007 tem que estar concluído. Os processos, pronúncia até 2008, de processo até 2008 já tem que ter sido encaminhado a julgamento para o plenário. E os julgamentos têm que ser rápidos. E, enfim, nós estamos evoluindo com relação a isso. Porque nós fizemos aqui em Ribeirão 350 júris em 1 ano e 10 meses, no ano de 2011 e 2010. 350 júris. Isso, você imaginar, teve júri que começou às 9 horas da manhã, terminou às 4 da manhã. E olha só que situação que nós nos deparamos. Você às vezes pega um fato que é gravíssimo, a família da vítima ficou aguardando a justiça, ao invés de fazer justiça com as próprias mãos, aguardando, sentada, esperando, por 15 anos. E por outro lado, você tem um réu que mudou a sua vida, que cometeu uma barbaridade, que injustificável, matou uma pessoa, e que depois de 15 anos é outra pessoa, que já não representa mais risco à sociedade, constituiu família, trabalha. E aí você vai submeter esse cidadão a julgamento e condenar ele a 15 anos, 20 anos. Ele vai para a cadeia. O sistema é maluco, como eu disse outro dia, não tem lógica o negócio desse. É necessário que a prestação jurisdicional se dê sem passar por cima de direitos e garantias individuais, do devido processo legal, mas que se faça isso dentro de tempo razoável. Não dá para aceitar que processos prescrevam, ainda mais processos dessa repercussão, como é o caso do mensalão. Lembrando que nós temos um caso aqui, só lembrar o telespectador, nós temos um caso aqui famoso em Ribeirão Preto, que vai a júri dia 17 ou 19 de maio, que é o Pablo Russell Rocha, né? Isso. Com aquela, eu não sei se é prostituta, garota de programa, eu não sei direito como é que foi aquele processo todo, depois de muitos anos, enfim, vai a júri popular. Se eu não me engano, é em 98 que esses fatos se deram. Quer dizer, 14 anos. Outro também que vai a júri popular é aquele do Cury, que vai ser encaminhado a júri ainda esse ano. Parece que é no segundo semestre, né? No segundo semestre. Então, Júnior, mas voltando na questão do mensalão, eu queria só colocar um assunto aqui. É tão engraçado porque o processo está no superior, está no Supremo, né? Mas a gente vê aí a urna, ou a população, através do voto, não incriminando pessoas que sabidamente, que claramente estão envolvidas nesse processo. Então aí se discute um pouco também a questão quando se fala de ficha limpa. Não, porque a ficha limpa e tal. Aí você vê um cidadão que vem à televisão e que diz no programa eleitoral que ele errou, que ele realmente participou, que ele realmente... E o cara tem mais de 100 mil votos. Então, isso é um negócio, quando você fala, porque eu falo muito isso quando eu ouço alguém falar mal da classe política, alguém falar do político, eu digo sempre assim, gente, todos eleitos com o voto do povo. Não, isso não se questiona, mas hoje, por exemplo, eu vi uma notícia de manhã que o ex-governador, senador Aécio Neves, assumiu que, a pedido do senador Demóstenes Torres, deu emprego, enquanto governador de Minas Gerais, a uma moça a pedido do Carlinhos Cachoeira. Ele assumiu ontem e a notícia saiu hoje na Band News. Quer dizer, se o país
trabalha não por concurso público. O país, hoje nós temos um número de nomeação. Você foi secretário de governo do município. É desmedido. O número de nomeação que existe sem níveis, concurso. Em todos os níveis. Na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Em todos os níveis. E em todos os poderes. Agora que o judiciário, por conta do CNJ, é que coibiu isso, porque tinha nomeações, principalmente na Justiça do Trabalho, muitas nomeações sem concurso, por nomeação por cargo de comissão. É necessário alguma coisa. Sim, eu acho. Mas não na proporção que nós temos. Você pega a situação no Legislativo, ou o vereador, o deputado federal, o senador, o deputado estadual, é justo que ao ter o mandato, ele leve com ele a equipe dele. A equipe dele. É descabido você pegar um deputado federal que sai de Ribeirão Preto, ou de São José do Rio Preto, ou de Campinas, ou de Palmas, no Tocantins, sei lá, e vai a Brasília e chega lá e de repente vocês pegam um cara e falam, você vai trabalhar com essas 5 pessoas, essas 10 pessoas. Não pode, isso é um negócio descabido, não tem confiança, não conhece, e etc, etc. Agora, na esfera do executivo, é que se tinha, essa é a minha opinião, né? Que se tinha que reduzir um pouco, como disse o doutor Pacini, é claro que tem que haver, mas não na proporção e na medida que as coisas são. Então, mas doutor Pacini, naturalmente que legislar em causa própria, fica difícil a gente cobrar do Congresso Nacional determinadas coisas que se julgam em causa própria. Então, quando você vê alguma coisa, por exemplo, nessa votação agora no Senado, da retirada do 14º e do 15º, com quem eu converso, a população já vê desconfiada. Pô, o Congresso está tirando coisa deles? O pessoal já vê desconfiado. Essas emendas orçamentárias, no meu modo de entender, uma prostituição, as emendas orçamentárias, ninguém vai mexer nisso tão fácil. Não, mas o sujeito tem que sobreviver politicamente, por exemplo, ele é deputado federal por Ribeirão Preto, e é através das emendas que ele consegue mandar algum recurso para algum organismo aqui em Ribeirão, por exemplo, um hospital das clínicas, pavimentação, educação. Através dessas emendas. Então, esse mecanismo não tem como você inviabilizar isso, senão o sujeito vai lá para Brasília, depois ele fica 4 anos lá e não vai conseguir se reeleger nunca, porque ele não fez absolutamente nada lá. E o Congresso tem um problema, que as coisas são muito de líderes. Praticamente o deputado hoje não consegue fazer verão, não vota nada. É tudo já mais ou menos acertado com as lideranças. É um negócio que nós precisamos repensar isso. Agora, com relação ao salário, isso nós precisamos falar. Eu acho que talvez a população não vai gostar do que eu vou falar. Mas eu acho um absurdo, com toda a sinceridade, os secretários do município de Ribeirão Preto terem o salário que tem. Isso é um absurdo. Se o cara ganha R$6.000 bruto, que significa R$4.000 líquido, isso é um salário de um pedreiro médio, um pedreiro hoje ganha mais de R$100, R$150 o dia, e você não consegue formar uma boa equipe. Nenhum prefeito vai conseguir montar uma equipe pagando o que paga para os secretários de município. O presidente Lula achava ótimo o salário de R$8.000, que na verdade é R$5.000. Ele é chefe da nação. É óbvio que ele tem que ter um salário condigno. O ministro do Supremo Tribunal Federal ganha R$30.000, que isso significa R$18.000 líquido. E julga ações de bilhões, trilhões. Se essas pessoas não tiverem os seus salários compatíveis, o que vai acontecer? Andar de jatinho da universidade, como o ministro Dias Toffoli outro dia foi no casamento da filha do Sepúlveda Pertence, ou o filho do Sepúlveda Pertence. Como a governadora Rociana Sarney foi para os Estados Unidos. Essas coisas a gente tem que pensar com isso, com relação aos salários de vereadores,
A gente não pode querer que o cara ganhe absurdamente, mas é preciso que tenha uma remuneração condizente, né? Condizente com as suas funções. Senão a gente vai jogar o jogo do hipócrita. Dizer que R$8.000 é um bom salário para o presidente da República, é bom para ele ganhar voto. Isso é ótimo. Mas ele usa um terno de R$4.000. E o vinho que toma é um pouco mais caro. Um pouco mais caro do que isso. Do que o terno. E a gente vai acreditar que isso está certo? Não pode ser assim. Essa valorização, principalmente dos secretários isso é absurdo, de município, Júnior. a pessoa tem que ganhar, tem que ter a remuneração. Como é que você vai achar um bom profissional? Eu, outro dia, brinquei, o Abranche foi... Nosso amigo. Uma pessoa maravilhosa. Tá para vir aqui a qualquer programa desse. Cara, é um Pelé da arte da construção civil. Ele é isso. Né? Ele é um gênio. Você olha as obras dele, é um gênio. Ele está como secretário de obras porque ele é um abnegado. Ele perde dinheiro com isso. Muito. E ele se ajusta lá, ou se vira nos 30 para conseguir conciliar a vida de engenheiro, de arquiteto que ele é, de engenheiro que ele é, com a vida de profissional dele para um município. Agora, essas pessoas precisam ser valorizadas. Se elas não forem valorizadas, você não vai conseguir nunca regimentar boas pessoas para ocupar os cargos de relevância no município. Eu preciso chamar o intervalo. Nós vamos voltar no próximo bloco. Vamos entrar em níveis municipais para a gente poder falar um pouco disso. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do nosso programa. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim, troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed, somos médicos e isso faz toda a diferença. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim. E as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha Evolukit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi, 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Seu dia acaba de ficar mais gostoso.